Diz assim o texto bíblico: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, essa porção que acabamos de ler compreende aqui uma parte dos capítulos 2 e 3, é a porção do Apocalipse que se abre com o falar de Cristo às igrejas. São 7 cartas de Éfeso a Laodiceia, são 7 falares do próprio Cristo à igreja, primeiramente às igrejas da Ásia Menor, a quem foram dirigidas essas cartas e tanto o livro do Apocalipse, mas também a todas as igrejas ao longo da história. E isso é muito importante para nós levarmos a sério, uma vez que, se nós olharmos a Escritura do ponto de vista da revelação progressiva que ocorre desde Gênesis, né? A cada livro, a cada época, essa verdade vai cada vez alcançando maior realidade. Então nós encontramos aqui no Apocalipse, o último dos livros da Escritura, o próprio Jesus nos falando acerca da necessidade que o cristão tem de levar uma vida tão autêntica que seja a vida de um vencedor. Eu quero dizer para os irmãos que ser um vencedor não é algo extraordinário. Ser um vencedor é simplesmente haver uma vida cristã normal. A vida cristã normal não pode ser uma vida menor do que a vida de um vencedor. Afinal, a vida cristã, ela implica necessariamente a experiência daquele que crê com o Evangelho, a experiência daquele que crê para com Cristo, como o apóstolo Paulo chegou a dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver de Cristo em nós é a vida cristã. Então, ser um vencedor, muitas vezes é dito em tons extraordinários, né? Como se o vencedor fosse algo anormal e ser cristão fosse normal. Porém, devemos nós compreender que ser um vencedor é ter uma vida cristã normal. Ame ao Senhor, ame o Evangelho e se disponha a desenvolver uma visão cada vez mais aguçada acerca de Deus, acerca do mundo, acerca do pecado, acerca da igreja, acerca da carne, acerca do diabo, acerca de si mesmo. E eu tenho certeza que com esse coração, amando o Evangelho, amando a verdade e conhecendo todas as coisas, tanto positivas quanto negativas, nós teremos uma vida cristã saudável e, portanto, uma vida cristã vitoriosa e, por que não dizer, cristãos vencedores, que vivem e experimentam e expressam o Evangelho no seu viver diário. Semana passada, eu falei aqui sobre o período de apostasia que se aproxima, adverti a igreja concernente aos acontecimentos que estão ocorrendo. E muitas vezes nós ficamos, às vezes, até extasiados, agora na era do WhatsApp, né? Todo mundo manda um videozinho, todo mundo manda uma reportagem, e todo mundo tem alguma coisa para mostrar. Isso é muito bom quando os vídeos e as mensagens são verdadeiras, não são falsas, né? Mas ocorre que nós vemos, por causa dessa mídia social tão gratuita, nós estamos tendo uma compreensão e uma visão melhor dos acontecimentos, do que está acontecendo em todo o mundo, tanto na política, né? No meio social, no meio econômico, no meio religioso. E então nós vemos muitas vezes algumas pessoas se extasiando diante dos acontecimentos. E eu disse que nós devemos estar claros de que esse tempo de apostasia anunciado pela Escritura, ele está se aproximando. Ou seja, nós estamos já vivendo momentos em que a apostasia já começa a mostrar as suas barras, né, as barras do seu vestido, seus pés. Já podemos vislumbrar esse tempo em que a verdade de Deus está sendo suplantada numa velocidade muito grande, em que o espírito do anticristo está selando
na fronte os homens com a sua marca, com o 666 tão temido, que não é um microchip, que não é um selo, que não é um raio laser, ou que não é um carimbo, mas que é a construção de uma consciência segundo o espírito de Nirod. É a edificação de uma consciência segundo o espírito de Lúcifer caído. É a construção de uma consciência segundo o espírito do mundo, anti-Deus, anticristo. Se fala tanto do anticristo, né? Mas nós não paramos para pensar na própria expressão anticristo. É aquilo que é contra Cristo, mas não é contra o Cristo histórico, como quem nega, eu não creio em Jesus, mas é tudo aquilo que é contrário ao Espírito de Cristo, aquilo que Cristo é, não somente na sua essência, mas sobretudo na mensagem que ele nos trouxe enquanto homem, Deus encarnado sobre a terra, que é o Evangelho. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas importantes para que nós possamos nos livrar da apostasia. Digamos que alguém tenha vindo a semana passada, ou tenha ouvido a mensagem e tenha dito no final para si mesmo. Eu gostaria então de saber como fazer. Existe algum caminho, se pudéssemos chamar de receita, né? Mas tem algum indicativo, alguma coisa que possa nos instruir como viver, como proceder, para que nós não sejamos contaminados com a apostasia, para que nós possamos ter uma mente selada. Selada, eu me refiro, é uma mente guardada, para que ela não seja contaminada com o espírito dessa era, com o espírito do anticristo, e que tenhamos uma mente cada vez mais renovada, segundo o selo de Deus, porque assim como é dito, que o anticristo sela na fronte, homens, mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, também é dito que Deus há de selar na fronte aqueles que lhe pertencem, os servos de Deus, o selo de Deus, que é o nome do Cordeiro e o nome do Pai, que também não é um selo externo, nem um certificado de batismo, nem uma confissão de fé teológica num livro, um credo, mas que é uma consciência, uma alma, com todas as suas partes, né? Mente, vontade, coração, emoção, moldados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do nosso Pai. Então, pensando em trazer aos irmãos alguma coisa um pouco mais prática, eu me lembrei do livro de Daniel, que é um livro profético, que trata muito sobre o tempo do fim, mas que nos seus 6 primeiros capítulos nos traz as experiências de Daniel e os seus 3 amigos. Ou seja, nós temos ali servos de Deus, cujas experiências foram registradas no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro de Daniel, e que mostram como eles, esses 4 homens, eles viveram uma vida vencedora no meio de Babilônia, no meio de um mundo caído, de um mundo anti-Deus, de um mundo anticristo. E pelas experiências que nós encontramos em Daniel, no livro de Daniel, nós vemos que eles tiveram uma vida vitoriosa, embora vivessem num mundo caótico, de trevas, num mundo sem Deus, num mundo contra Deus. No sentido de que, se naquele tempo de Daniel, era possível que homens e mulheres pudessem viver uma vida segundo Deus, mesmo inserido num mundo anti-Deus. Agora imagine nos dias de hoje, né? Primeiro que eles não eram melhores do que nós. Eles eram homens tanto quanto nós. Pessoas como você, tanto quanto eu, com problemas de inclinações, de fraquezas, mas pessoas que tiveram uma visão adequada de Deus no seu tempo, que tiveram uma visão adequada acerca do mundo em que viviam no seu tempo, ou seja, a despeito das limitações que eles tinham de compreensão da verdade, mas eles serviram a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento que eles tiveram, e portanto no seu tempo, segundo o registro do livro de Daniel, nós não temos o que dizer outra coisa senão que eles alcançaram o ser um vencedor no seu tempo,
E, portanto, nós também podemos. A exemplo deles, não é difícil para você. A vida cristã não é algo que se diga, eu não consigo. Porque nada o Senhor nos pede que primeiramente Ele não nos tenha dado. Ocorre que nós devemos levar muito a sério a vida cristã. Pense comigo o capítulo 1 de Daniel. Como nós não temos como ler todos os 6 capítulos, você em casa pode chegar e ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Daniel. Você lê rapidamente, numa horinha, você vai perceber tudo aqui que eu vou apontar para vocês essa noite. O capítulo 1 de Daniel, ele fala exatamente do tempo em que o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, destruiu a cidade, queimou a cidade, destruiu o templo e levou cativo para a Babilônia os hebreus. E sobretudo é dito que dentre os hebreus ele reservou alguns jovens e os levou para o seu palácio para assistirem diante do rei. E havia então dentre esses jovens o jovem Daniel. E logo o rei ordenou, portanto, que mudasse a dieta desses jovens hebreus, que lhes ensinasse a língua caldeia, para que eles assimilassem o mais rapidamente a sua cultura, a cultura babilônica, e sobretudo foi dito, também foi trocado os nomes deles. Daniel se chamou Belsazar, e depois o outro chamou Abidnego, e como mais, pastor José? Me ajuda aí. Sadraque, Mesaque, Abidnego, nomes caldeus ou nomes persas que foram dados. Daí os irmãos têm uma ideia. O primeiro capítulo nos leva a compreender o projeto do maligno. Ou seja, você é um cristão, você é um filho de Deus, você é um servo de Deus, você é um discípulo de Jesus Cristo. E, portanto, a sua vida cristã precisa de ter alguns fundamentos sólidos para que você, compreendendo, você possa então viver adequadamente a vida cristã. O capítulo 1 de Daniel fala de um projeto do maligno, que nós colocamos um projeto na semana passada, né? De Lúcifer caído, depois de Nirode, Antíoco Epifânio, vários homens, né, na história que representaram, tipificaram esse projeto do maligno, esse projeto de um espírito que é totalmente contrário a Deus. Nisso você vê, se Jerusalém representa no Antigo Testamento, se Jerusalém é um símbolo ali do centro da vontade de Deus, um lugar onde Deus haveria de fazer habitar o seu nome, embora por representação, por simbologia, mas em termos do Antigo Testamento, Jerusalém era chamada a cidade santa, o lugar que Deus separou para ali fazer habitar o seu nome. Então, mesmo que você olhe como um símbolo de uma realidade espiritual, mas dos símbolos nós aprendemos a verdade acerca dessas coisas. Então, o projeto de destruir Jerusalém, o projeto de destruir a cidade de Jerusalém, o templo em Jerusalém, de levar os hebreus, povo de Deus, cativo para a Babilônia, e de agora transformá-los em babilônicos. Ou seja, os hebreus eram o povo de Deus, como hoje nós somos o povo de Deus. Então, qual é o trabalho do maligno? Qual é o grande esforço do maligno contra a igreja de Jesus Cristo, contra os filhos de Deus, contra você, que é um discípulo de Cristo? Destruir a cidade. Destruir a cidade implica destruir em você o governo de Deus. Ou seja, como o inimigo poderia fazer isso? Nos tirando a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração desse senhorio de Cristo. Quando o homem passa a viver por si mesmo, quando passamos a ignorar o governo de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Muitas vezes nós vemos cristãos como Jerusalém, não somente sitiada, mas também destruída, queimada, e pessoas sendo levadas cativas, ou seja, uma vida cristã destruída, cristãos que não conseguem mais se colocar diante de Deus e ter uma vida saudável, uma vida continuada, contínua, sem interrupções, de comunhão, de adoração, de oração, de comunhão com a igreja. Então nós temos que estar atentos a isso, sabendo que o maligno ele procura corromper as nossas mentes. Lembram de 1 aos Coríntios, ou 2 aos Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz, olha, eu receio
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam as vossas mentes corrompidas, e que vocês cheguem a se afastar da simplicidade do Evangelho e da pureza devidas tão somente a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo também, na primeira carta, no capítulo 10, ou capítulo 11, ele diz que ele orava usando armas espirituais para que todo sofisma do maligno fosse desfeito dentro das mentes dos filhos de Deus. E que todas as fortalezas fossem destruídas. E que todo pensamento fosse levado cativo à obediência de Cristo. Ou seja, não podemos ignorar que existe uma ação espiritual, existe um projeto espiritual do império das trevas contra todos nós, que procura construir grandes e fortes, grandes fortalezas dentro do nosso ser, que faz oposição contra Deus, procura gerar sofismas, o que seriam meias verdades, ou verdades e meia, não, meias verdades, é para o Josué, ou seja, verdades mais misturadas, mescladas com engano, para que deste modo as nossas mentes e os nossos pensamentos não sejam ou não estejam mais totalmente submetidos a Cristo. Quão facilmente nós nos deixamos envolver por muitas coisas. E quando então nós vamos nos deixando envolver pelas coisas do mundo, cuidado, entenda mundo não como sendo as coisas que nós fazemos, mas o espírito contra Deus e contra Cristo, que vai invadindo as nossas casas, nossos corações, nossas mentes, por meio de tantos instrumentos, ocorre que tão facilmente nós vamos nos permitindo ser levados cativos. Acabamos por ficar cativos do pecado, do ódio, da inveja, dos vícios, da mentira, da impureza. E assim nos vemos eventualmente numa situação totalmente de cativos, de cativeiro, amarrados. Quantos cristãos não falam, pastor, eu não encontro forças para continuar, eu não consigo caminhar. Ora, por qual motivo se chega a tamanha situação? Senão que pouco a pouco isso foi acontecendo. Primeiro você foi sitiado, depois invadido, depois queimada a cidade, o governo de Deus, depois queimado o templo, que é a adoração, o culto, a comunhão, a espiritualidade. Depois logo nos vemos totalmente em terra estranha, cativos, e aí é onde começa uma operação que dura um pouco mais de tempo. Ou seja, se tão facilmente nos vemos numa terra estranha, nesta terra estranha, nesse continuar aqui, há um processo um pouco mais longo, em que se diz, olha, se mudar a dieta deles, olha, se mudar a dieta, ou seja, o que você come é muito importante. Aquilo de que você se alimenta vai te constituindo, para que assim mudando a sua dieta, mude-se também a língua. Mudando a língua, muda a cultura. Mudando a cultura, muda-se depois os nomes. E mudou o nome, mudou a pessoa. Veja que há um projeto de que os servos de Deus que foram chamados para um fim, sejam arrastados por uma força espiritual para nos moldar e nos conformar exatamente de acordo com esse espírito de Babilônia, esse projeto de massificação. E, portanto, uma das coisas que nós devemos levar em consideração ao lermos o capítulo 1 de Daniel, e que nos guarda e nos livra, né, de sermos levados, arrastados por essa correnteza, é desenvolvermos uma visão clara acerca deste projeto do maligno que trabalha constantemente para nos levar para tal condição. Ou seja, você não pode subestimar o maligno. Você não pode subestimar achando que não, está tudo bem. E aí você vai deixando de orar, vai deixando de congregar, vai deixando de ter comunhão, e o tempo vai passando e nós vamos sendo levados a uma correnteza. É uma força muito grande.
Então, mais do que nunca, precisamos desenvolver uma visão espiritual, sabendo, nós não podemos nos permitir sermos moldados pelo espírito do mundo. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que entender isso. Ou nós estaremos sendo conformados a este século, a esse espírito babilônico, mudando nossa dieta, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, o que nos alimenta diariamente, e vamos sendo moldados, mudando a língua, mudando a cultura, até mudar o nome. Ou então, nós seremos conformados à imagem de Cristo. Ser conformado segundo o espírito do mundo, ou conformado segundo Cristo, são processos. São processos. De maneira que a vida cristã não significa que você foi batizado, e porque você foi batizado, agora está batizado, é só agora ficar batizado, esperar Jesus voltar. Não, você está dentro de um processo. Algo está acontecendo em você, positiva ou negativamente. Ou nós estaremos sendo moldados constantemente pelo espírito desta era, ou moldados à imagem de Cristo, ou sendo selados pelo número e o nome do anticristo, da besta, ou selados com o nome do Cordeiro e do Pai. Não tem meio termo. A vida cristã é um processo. A sua experiência espiritual, positiva ou negativamente, é um processo. Algo está acontecendo em você. Não pense que está tudo bem, ignorando que há forças das trevas que trabalham grandemente para que isso aconteça. Quando nós olhamos então para o capítulo 2 de Daniel, aí nós avançamos um pouco mais, nós encontramos ali Nabucodonosor, rei de Babilônia, tendo um sonho. O sonho fala de uma grande estátua, imponente, enorme, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, todo desfacelado, parte de barro, parte de ferro. Um sonho que o rei Nabucodonosor não podia compreender. Tudo o que ele via era uma grande estátua. Uma estátua muito imponente, muito grande. E então ele procura a solução daquele sonho. Esse sonho ainda falava de uma pedra que tinha sido cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos, e arremessada contra a estátua, de modo a destruir aquela estátua, tornando ela um pó bem fininho, e vindo um vento soprando, e ela desaparecendo, e a pedra que a destruiu, crescendo e se tornando uma grande montanha, E o rei então angustiado, querendo saber o significado daquele sonho, porque para o rei, no sentido, o homem natural, o homem não convertido, a mente ainda não iluminada, tudo o que ele podia ver era apenas uma grande imagem, um grande homem ali representado na sua imponência. Porém, quando vem Daniel é um homem que tem o quê? Segundo o livro de Daniel, o Espírito de Deus, que lhe revela o profundo, o oculto, e o escondido, o que está na luz, o que está em trevas, tudo lhe é revelado. O que significa que Daniel é um homem de visão espiritual. Se Daniel conseguiu se manter puro dentro do palácio real, no capítulo 1, não se alimentando da comida do rei, ele se absteve daquela comida para não ser constituído. Se Daniel, ele é um homem vencedor, é porque ele tem uma visão espiritual. Ou seja, se nós não tivermos uma visão clara acerca do mundo, acerca dos reinos do mundo, facilmente nós podemos nos iludir. Quando Daniel teve a revelação, não somente do significado do sonho, mas sobretudo do próprio sonho, Deus lhe mostrou o sonho de Nabucodonosor numa visão, ele deu a revelação, logo ele disse: olha, rei, essa estátua representa todos os reinos da terra, representa os reinos da terra numa ordem sucessiva de reinos que virão,
mas que sobretudo há aqui uma degradação, porque do ouro se degrada a prata, da prata ao bronze, do bronze ao ferro, do ferro ao barro. Veja que se esses reinos se sucedem uns aos outros, a cada sucessão vai se perdendo valores, até chegar no barro, os pés de barro daquela estátua. Daniel podia contemplar e ver que aquela estátua representando o homem, e este homem representado pelo poder político, ele vê então como que os homens viriam, dia a dia, pouco a pouco, se degradando, até chegar no estágio final de barro, e até chegar no estágio final de ser destruído e dissipado. Ou seja, a visão de Daniel compreendia que a única coisa que vai restar finalmente, depois de todas as coisas, é o reino de Deus. Porque aquela pedra que destruiu os reinos do mundo, se tornou uma grande pedra, que é o reino de Deus, que não passará a outro povo, que é um reino eterno. E portanto, essa é a visão que eu e que você, e que cada um de nós precisa cultivar, apreender, como nós contemplamos este mundo, esta vida, as riquezas, os reinos do mundo, os seus valores. Quando eu olho para esse capítulo de Daniel, e leio, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo vai falando acerca da condição dos homens. Também em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo também fala, dizendo como que os homens eles vão de mal a pior. Isso porque a humanidade sem Deus, ela está cada dia mais entrando nesse processo de apostasia, perdendo os valores. Ou seja, hoje não podemos mais ver muito de ouro, valores no homem, nem de prata, talvez muito de ferro, e caminhando para o barro. Então é preciso que nós desenvolvamos uma visão espiritual, não somente, capítulo 1, concernente ao projeto, mas agora concernente à natureza deste mundo. Este mundo ele vai passar. Não podemos depositar neste mundo a nossa confiança. Este mundo que é formado de homens que vivem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se desenvolvermos claramente esta visão, certamente nós vamos também vencer, conforme diz no capítulo 3 de Daniel. Quando o rei percebeu, Daniel lhe revelou o sonho, e logo o rei pensou, quer dizer então que a cabeça de ouro da estátua é o reino de Babilônia, e portanto é um reino passageiro? O que ele tratou de fazer? Capítulo 3 de Daniel. Ele mandou fazer uma estátua toda de ouro. É como que ele dissesse, não, nada pode deter o meu poder, nada pode deter o meu reino. E agora ele constrói uma estátua de ouro, toda de ouro, símbolo do seu reino. Uma vez que Babilônia era representada no capítulo 2 pela cabeça de ouro, aqui não, é toda a estátua que é de ouro. É como que ele quisesse dizer, olha, ainda que Deus tenha dito aquilo, o que vai prevalecer é a minha vontade, é a minha força, é o meu poder. E aí então, ele ordena que todos no seu império, no seu governo, adorassem aquela estátua. Foi dito que foi feita uma grande fogueira, porque aquele que desobedecesse à voz do rei, à autoridade, à ordem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E isso deve ser visto espiritualmente, sobretudo. Sem ficar questionando a historicidade, devemos entender que aquilo que ocorreu em Babilônia não foi um evento isolado. Isso mostra como que o maligno e o mundo trabalha para que todos os homens então se prostrem diante daquela imagem, ou se prostrem diante dos poderes deste mundo, como Cristo, por exemplo, que foi tentado. Ele foi tentado quando o diabo lhe disse que ele se prostrasse diante do maligno e o adorasse, ele ganharia todos os reinos do mundo. Não somente um nem dois, mas todos os reinos e todas as glórias do mundo. Então no capítulo 3 nós vemos claramente ali os 3 amigos de Daniel, que em pé,
estavam no meio da multidão, estavam no mundo de idolatria, estavam debaixo de ordens, debaixo do governo do rei de Babilônia, mas quando chegou o momento de se prostrar, eles se mantiveram firmes, não se curvaram. Isso fala de uma decisão do coração, de a despeito do que aconteça, não se curvar diante daquilo que não é Deus, não ceder àquilo que não é o Evangelho, não barganhar a sua fé por qualquer benesses deste mundo, ou por qualquer coisa que lhe favoreça. É o desenvolvimento de um coração sólido na fé, firmado na fé, radicado na fé, e que sabe exatamente em que crer, e por que crer, e por isso agora é capaz, tem o poder e a suficiência de tomar a decisão de não se curvar diante desta imagem, diante do mundo, diante dos poderes do mundo. É interessante que essas experiências de Daniel e seus amigos, em cada um dos capítulos, observe, elas são marcadas sempre por uma visão, porque há uma compreensão do que está acontecendo, somada a visão, somada a uma decisão de fé. É uma decisão de fé. Ou seja, os 3 amigos de Daniel ficaram firmes. Nós não vamos nos prostrar. Eles sabiam exatamente em que eles criam. Eles sabiam exatamente como proceder diante daquela adversidade. De modo que o rei falou, não, dê aos rapazes uma segunda chance. Não, eles vão mudar de ideia. É só você aquecer 7 vezes mais a fogueira, mostrar para eles, faz uma ameaça, aperta que eles vão se curvar. Quando chamaram os 3 jovens, o rei falou, olha, vocês devem se prostrar, a fornalha está acesa, vou mandar aquecê-la mais vezes. Eles disseram, olha rei, o que vai acontecer conosco nós não sabemos. Se nós vamos ser jogados na fornalha, se nós vamos morrer, se nós não vamos morrer, se Deus vai livrar, se Deus não vai livrar. O que o senhor precisa entender é que nós temos uma convicção. É algo que está aqui dentro, gerado, está radicado, está firmado. Infelizmente eu vejo, eu particularmente nos dias de hoje, tanta fraqueza, tanta indecisão. Quão facilmente pessoas desistem, cedem, abandonam, mudam, né, daquela diretriz tão segura, tão firme. Às vezes suporta tribulações por tantos anos, aí chega um momento e fala assim, eu não consigo mais. Devemos desenvolver a visão e precisamos ter uma decisão. Saiba, você sempre haverá de decidir. Eu sei que a obra é de Deus, que aquele que começou uma obra, ele vai completar, mas saiba, Deus não vai completar a obra que começou em nós, prescindindo da sua participação. Não pense isso. Ah, não, Deus vai fazer. Eu não participo, eu resisto, eu não decido, e daí Deus uma hora vai fazer. Não, Deus não vai fazer. Quando você olha para o exemplo de Jonas, né, quando diz que Deus ordenou a Jonas a sua vontade para ir, nós sabemos pelo final da história que Jonas foi. O que significa que aquele que começou a obra, terminou. Sim ou não? Mas entre o começar e o terminar, tem um processo. Como se deu esse processo? Deus mandou um anjo, não foi? Pegou na garganta de Jonas e falou assim, você vai, e levou ele à força, e colocou ele lá, não foi? E ficou do lado com uma espada, fala, prega, senão eu te furo. Foi assim? Não. Deus pacientemente deixa o homem seguir os seus próprios caminhos. O caminho de Jonas para Jope foi o caminho dele, é a escolha dele, é a decisão dele. Jonas diz, eu não vou para Nínive, eu vou para Jope ou Tarso? Puxa vida, Josué me livrou de uma. Não, o pastor está certo. Tarsis, Porto de Jope. Ou seja, de Jope para Tarsis, está bom. Mas o importante é que quando Jonas decidiu não ir, era a decisão dele, era a escolha dele.
Era o caminho dele, o caminho de Deus era para Nínive. Ele foi para o sentido oposto. Então Deus deixa os homens tomarem suas decisões e seguirem seus caminhos. Deus é paciente. Interessante que quando se diz aquele que começou a boa obra, ele vai completar. É muito positivo esse versículo, né? Ele vai completar. Mas tem um tom aí, se você observar, um tom, tem um detalhe nessa palavra que traz o sentido assim: Deus é paciente. Ele espera por você. Ele vai fazer, mas não contra a sua vontade. Ah, mas então eu posso resistir até o fim? Não, mas Deus é eterno, você é que não é eterno. Deus não se cansa, você é que se cansa. Então fique tranquilo. O homem toma seu caminho, ele acha que é um caminho tão longo, mas para Deus é tão curtinho. Quando o homem começa a caminhar no sentido oposto à vontade de Deus, ele pensa que está deixando Deus para trás. Deus está à frente dele toda a vida, a cada passo. Deus está diante dele sempre, lhe olhando e Deus aguardando. E aí quando o homem toma os caminhos errados da vida, o que acontece? Ele sofre as consequências do seu caminho. Vem uma tempestade. Tempestades são as intempéries da vida, ocorre. E aí daqui a pouco você está lá achando que está tudo bem, no porão, dormindo. Aí os homens vêm contra você, eles te jogam no mar. Aí Deus é misericordioso, manda salvação. Ele não salva salvando, não, só deu uma condiçãozinha dele respirar aí no bucho do peixe. Só um canudinho, só para ele poder ficar aí na misericórdia. Deus é maravilhoso, né? Deus faz, fica aí. Você tem todo o tempo do mundo para pensar, para meditar, para considerar. Mas você não vai, Jonas, se você não quiser. Fique à vontade, tá? Fique tranquilo, tá tudo bem. E aí Deus espera, aí Jonas vai. Aí quando Jonas se vê no profundo, como ele diz, nos ferrolhos do abismo, nos fundamentos da terra, nas portas do Hades, aí ele faz a oração do capítulo 2 de Jonas. Ah, Senhor, será que eu voltarei a ver o teu templo? Como ele é espiritual. O teu templo, ele apela. É o Senhor fazer uma oração para ver se comove a Deus. Senhor, o teu templo é tão maravilhoso, Senhor. Eu voltarei a ver o teu templo. E Deus, olha, Jonas, não sei, os seus caminhos estão aí, ó, fica à vontade. Aí ele vai orando, ele se arrepende profundamente. Arrependimento é mudança. Não é Deus que se arrepende, é o homem que se arrepende. Quando diz que Jonas se arrependeu, quer dizer, houve mudança na vontade. Em outras palavras, Deus, olha, tudo o que eu mais queria era poder ir a Nínive pregar. O Senhor me dá essa oportunidade de pregar aos ninivitas. Olha só como que não é Deus. Deus não faz pressão com ninguém. Deus não jogou ninguém dentro do mar. Deus não jogou. Deus jogou Jonas no mar? Não foram os caminhos dele? Os pés dele os levou, ou o levaram para aquele lugar. E olha que muitos ficam discutindo, né? Discutindo, e Jonas, é verdade, ficou lá mesmo, foi engolido, isso é simbólico, é literal. Não importa o que seja, o que importa é que todos nós passamos pela mesmíssima experiência. Quantas vezes você não se sentiu lá embaixo? No abismo, respirando um pouquinho, aí a luz de Deus ilumina, você sabe, puxa vida, como eu não atentei, por que não me posicionei, por que não obedeci, agora eu estou aqui. Aí você clama, tenta convencer a Deus, Senhor, o teu templo tão bonito, tão maravilhoso, mas não precisa dizer isso para Deus não, nada comove a Deus. Deus já é comovido de natureza, não são suas palavras, né, que vão fazer Deus mudar de ideias, são as suas mudanças que fazem com que você possa desfrutar tudo aquilo que Deus já te deu e já te propôs. Aí Deus é tão misericordioso, o peixe vai lá, vomita Jonas. Aí Jonas agora vai.
E ele vai forçado? Não. Alguém fala, a Silvia está ali sorrindo, deve estar pensando assim, mas depois de uma dessa, como é que não vai? Né? Não, mas não foi Deus que forçou, Silvinha. Não foi. Deus simplesmente deixa. Você quer ir para Tarsis? Vai. Eu, no lugar de Deus, não deixaria. Você vai para Nínive. Eu estou mandando, eu sou Deus. Bora. Mas Deus não é assim. Ele deixa, Deus é bom. Até porque são experiências vividas que nos faz ser o que somos. Belos sermões não nos mudam, mas experiências mudam. As mensagens, às vezes, apenas ilustram ou lançam luz para nós entendermos algumas coisas que nos ocorrem. Mas o fato é que há muitos cristãos que têm essa decisão, sabe? Tem uma decisão de não prosseguir, de não obedecer, de não seguir, conhece a vontade de Deus, mas não quer. Então Deus falou, olha, então você continua. Então dizer que Deus começou e vai completar, é verdade. Mas não prescinde da sua vontade, da sua decisão. O que significa que aqueles 3 amigos de Daniel, ao se manterem em pé, sem se curvar, eles estavam decididos. Decidir. E decididos porque eles tinham uma visão, porque tinham uma compreensão, que só Deus é digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. E portanto eles não iriam adorar a um ídolo. Eles não iriam adorar a este mundo para ganhar benefícios do mundo, mesmo sob ameaça. Quando eu olho também para o texto de Hebreus capítulo 11, falando de Moisés, o texto diz que Moisés, quando já homem feito, ele decidiu não ser chamado ou conhecido como filho da filha de Faraó. Não, ele decidiu, ele resolveu viver com o povo de Deus, sofrer o vitupério com os hebreus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Olha, ele decidiu. Então nós não podemos pensar, não, Deus está fazendo. Está fazendo. O problema é como ele está fazendo. Há um longo processo. Decisão e visão espiritual. Algo muito sério. E que talvez nós tenhamos perdido isso ao longo do caminho. A graça de Deus, a visão adequada acerca da graça de Deus, da salvação eterna, não pode nos tornar pessoas inoperantes. Eu estou salvo para sempre. Estou perdoado para sempre. Nada pode me tirar a salvação. Não, isso é tudo verdade. Agora, isso me torna indolente? Isso me torna agora uma pessoa que simplesmente ignora os deveres espirituais, que ignora a fé, que ignora a verdade de Deus, e eu vou agora me prostrar diante de uma imagem? Não. Nós precisamos compreender que a graça de Deus, ela nos salva, mas nos salva para sermos salvos. E isso passa por nós. Isso passa por nós. O capítulo 4 de Daniel mostra um outro quadro, o quadro do próprio Nabucodonosor, que, não satisfeito, porque no capítulo 1 ele tenta destruir os hebreus e transformar os hebreus em babilônicos, mudando a dieta, a língua, a cultura, os nomes. No capítulo 2, ele tem a visão do sonho, ele é instruído de que o seu reino era passageiro, deveria ele adorar ao eterno, dar glória ao eterno, mas não, ele faz a grande estátua no capítulo 3, como querendo dizer, meu reino é eterno, eu tenho toda força, eu tenho todo o poder, e agora ainda induzem os outros a adorarem a sua imagem. No capítulo 4 é preciso que ele compreenda que as coisas não funcionam dessa maneira. Capítulo 4, nós temos lá o rei Nabucodonosor passeando nos jardins suspensos de Babilônia, olhando aquele grande império, aquele grande reino, e ele ficou orgulhoso daquela Babilônia, feliz.
e olhando toda aquela grandeza do seu reino, ele declara: esta é a casa, a grande casa real que eu edifiquei para minha glória. Vem o orgulho, a presunção, a vaidade da vida. E o capítulo 4 de Daniel, portanto, mostra como que ele foi reduzido por 7 anos a uma mera besta, condenado a comer capim com as bestas do campo por 7 anos. Não me pergunte, não me questione como. Eu não estou aqui para ser nenhum professor de história, até porque a Bíblia não é um livro de história. O fato é que Deus me mostra claramente, e a palavra de Deus salta desse capítulo com tanta clareza para mim, como quem diz: todo homem que se vê a si mesmo imortal, que se opõe a Deus, que constrói imagens de si mesmo para a adoração, que são orgulhosos, que se orgulham achando que tudo o que ele tem ou que ele possui é fruto da sua própria força, do seu próprio trabalho, que não tem um reconhecimento de que Deus é e que ninguém mais é, eles se tornam, viram ou são como bestas do campo. Totalmente louco, desajuizado, sem tino. É Deus mostrando quão louco é o homem quando resiste a Deus. Não é sem razão que em Romanos, capítulo 1, é dito que os homens que abandonaram a Deus, que não o reconheceram como Criador, que tendo conhecimento de Deus não o adoraram, não lhe deram a glória devida, é dito que se tornaram loucos, insanos, no seu entendimento, na sua mente entenebrecida. Quantas pessoas ficam pensando: puxa vida, será mesmo que Nabucodonosor pastou num pasto de verdade, comendo capim de verdade, com as bestas de verdade do campo? Enquanto estão questionando, eles próprios também são bestas, e estão fadados a viver uma vida rasteira, sem consciência de si mesmo, totalmente tonto, louco, sem Deus, desprovido de humanidade, de dignidade, se destruindo a outros, não conseguindo ver o homem o que ele é sem Deus, na sua ignorância e sobretudo na sua arrogância. O capítulo 5 de Daniel mostra o ápice, é o ápice de uma história, de um rei, que começando com Nabucodonosor, chega agora até o seu neto, vai passando esse espírito mau, essa mente má, essa consciência caída de um para o outro, quando então está lá o neto de Nabucodonosor, Belsazar, e então ele faz uma festa. Ele agora não quer somente se gloriar, ele quer também escarnecer, ele quer também zombar. Ele manda trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para fazerem orgias, bebedices e orgias na casa real. Chamou os oficiais, mulheres, concubinas, e toca o terror na festa profana da orgia, da ostentação. E estavam todos ali achando que estavam abafando o clímax de uma mente que não busca a Deus, que não somente rejeita a Deus, agora zomba de Deus, até que surge uma mão, basta uma mão para fazer um homem inteiro se estremecer. Não foi um guerreiro completo, mão, capacete, espada, não, só uma mãozinha, uma mão simples escrevendo na parede, dizendo: pesado foste na balança, e foste achado em falta, teu reino está sendo dividido, e sendo dado aos medos e os persas. É Deus dizendo: olha, eu estou no controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Quando o homem pensa que ele está abafando, quando ele estava lá naquela grande festa do capítulo 5, os persas e os medos já estavam entrando pelo canal do rio Eufrates, já por debaixo dos muros de Babilônia, já estava invadindo todo o seu território, estava vencendo Babilônia naquela batalha. Isso é Deus dizendo: olha, toda a segurança está em mim. Agora, quando o homem deixa de glorificar a Deus,
capítulo 4 de Daniel, e agora chega a ser um homem arrogante, profano, que zomba e escarnece de Deus. Agora, aquele homem simplesmente, quando vê aquela mãozinha, diz a Bíblia, que as tiras aqui dos seus lombos, esses músculos aqui que prendem, que seguram, que tornam o homem firme, e se o nervo descer fora a fora, passa por mais coisas e por mais lugares. E agora imagina aquele grande rei tão bonito, tão eloquente, tão cheio de si, agora relaxando os músculos, e ele sem conseguir conter seu corpo tremendo. Imagina agora ele evacuando, palavra bonita, né? Evacuando. Eu acho essa palavra tão feia. Ele estava clasmonizando. Obrigado, irmã Vera. Eu vou verificar essa palavra e usá-la-ei no próximo discurso. Por enquanto eu não a conheço ainda, a não ser pelo seu testemunho. Não sei nem pronunciar. Mas clasmolizar. Então ele estava clasmolizando. Imagine só agora aquele homem clasmolizando, se tremendo, diante de uma simples mão. Capítulo 6 de Daniel remete ao capítulo 1. Mostra Daniel dizendo: eu vou orar ao meu Deus com o meu rosto voltado para Jerusalém. Se você entender que no capítulo 1, Jerusalém é a cidade de Deus, onde Deus fez habitar o seu nome, ali onde estava o centro da vontade de Deus. Então Daniel orando, com o rosto voltado para Jerusalém, implica dizer que ele mantinha firme a visão. Jerusalém pode estar destruída, mas ele tinha certeza do propósito, da vontade de Deus, o que o fez, mesmo sendo ameaçado de ser lançado na cova dos leões, e mesmo sendo lançado, ele não abriu mão do seu direito e do seu privilégio de manter comunhão com Deus. Então, em tudo isso nós vemos aqui o quê? Visão espiritual do supremo propósito de Deus. Visão espiritual acerca da natureza do mundo, que é uma natureza passageira, fugaz, animalesca, terrena, diabólica. Se Daniel e seus 3 amigos não tivessem tido essa visão clara acerca do que é a vontade de Deus, ali simbolizada na cidade, no templo, em Jerusalém, e não tivesse clareza de que o mundo, os reinos, são caídos, são passageiros, são terrenos, são demoníacos, são perversos, certamente eles teriam cedido, eles teriam abandonado. Mas eles tinham uma visão clara acerca de uma coisa e outra, e eles tinham também uma fé sólida, que resultou em decisões. Decisões. Ou seja, você precisa, meu irmão, minha irmã, de ter a visão clara. E nessa igreja, pela graça de Deus, nesse ministério, não nos falta visão espiritual das coisas de Deus. Se você quiser compreender as coisas de Deus, para que compreendendo tenha uma visão clara, acompanhe as reuniões da igreja. Os cursos de domingo trazem visão espiritual. Conferências, então, ampliam a nossa visão espiritual. Reuniões de quarta-feira, estudo da palavra, com a volta dos grupos familiares. Ou seja, a palavra de Deus está sempre sendo ministrada aqui nesse ministério. Então você terá certamente uma visão espiritual clara. Agora, somente a visão, enquanto visão, não é suficiente. Há de se tomar o quê? Uma decisão. Há de sermos obedientes à visão de Deus. Só para encerrar, eu quero lembrar, quando Paulo estava sendo julgado pelo rei Agripa, estavam acusando a Paulo de pregar contra Moisés,
contra o judaísmo, e Paulo, então, ele foi narrando a sua conversão. Ele começou antes dizendo que ele era no judaísmo, mostrando a sua fidelidade a Deus. Mesmo dentro do judaísmo ele dizia: eu fui fiel em todas as coisas, naquela visão que eu tinha. Porém um dia eu me deparei no caminho de Damasco com um Cristo ressurreto. Eu vi o Cristo ressurreto. Eu tive uma visão espiritual. E aí ele diz: pelo que, ó rei Agripa, atenção, eu não fui desobediente à visão celestial. Então a visão celestial requer obediência. Ou seja, você tem uma visão, então você busca essa visão. Busque manter essa visão. Busque viver essa visão. Coloque no seu coração essa firmeza, essa decisão de seguir, de continuar. Eu tenho tido contato com bastante frequência com um casal. E esse casal, eles são testemunhas de Jeová. E eu não tenho pregado para esse casal. Nunca preguei. Nunca disse um A, que dirá um B. Vai chegar o momento. Pastor, mas por que você não disse? Porque a arrogância religiosa de uma das pessoas desse casal é tão grande que ela não pode conceber nenhuma outra verdade, absolutamente em qualquer coisa ou lugar fora da visão dos TJs. Dá uma pena. Dá uma pena porque a única conversa que eu tenho é a pessoa: porque tivemos um congresso. Aí eu falo assim: e o que foi tratado no congresso? Aí a pessoa fala com a boca tão cheia: olha, nós vimos no último congresso, agora até me fugiu agora o assunto, mas nós vimos, aí fala, sim, nós vimos sobre a mulher de Ló. E sim, o que foi? O assunto era que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Falei: mas e aí? É que nós não podemos olhar para trás. Falei: muito bem, mas e aí? E ela virou uma estátua de sal. Falei: mas fala mais. E a pessoa não consegue sair desse lugar, não consegue avançar. E aí eu fico imaginando o congresso para falar sobre a mulher de Ló. Não que não pudesse falar, né? Mas deveria tomar aquilo e extrair, arrancar todos os seus significados escatológicos. Até bem quando Cristo fala da mulher de Ló em Lucas 21, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17. Mas ele coloca dentro de um contexto escatológico, dizendo como que deve ser o cristão frente ao mundo, a iminência do juízo. Mas não, só que ela fala com um orgulho tão grande. Eu fiquei imaginando: puxa vida, quando nós tivermos pelo menos 200 pessoas, nós somos quantos? 250 pessoas, com essa fé aqui, ouvindo a palavra, e empolgados, dizendo: olha, tivemos uma conferência. Foi sobre o quê? Foi sobre o ser criador do universo, a sua relação de imanência e transcendência para com o universo, a natureza de toda a criação, sobretudo do homem criado. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus é vida no homem. Como é que esse homem separou-se de Deus? O significado profundo, ontológico da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como se constrói um caminho a partir de Cristo, construindo um caminho, pavimentando de redenção, que trata todas as áreas do coração, da mente, da alma do homem, reduzindo-o à cruz, crucificando, para nascer de novo, nova consciência, novo coração, novo espírito. Que maravilha! A visão é muito grande. Eu vejo pessoas com visão, não sei se a gente pode chamar de visão, mas tão minúscula, coisa que a pessoa poderia morrer sem ouvir aquilo, que não faria falta alguma, mas com tanta força, com tanta alegria, com tanto entusiasmo. E nós aqui às vezes vendo pessoas desanimando,
de caminhar. Pastor, não vou caminhar mais. Mas por que não dou conta mais de caminhar? Não tem motivos, é só porque não vou caminhar. Não que a pessoa talvez não esteja caminhando com Deus, né? Vocês entendem? Mas eu imagino que o deixar de congregar numa igreja tão saudável como a nossa, já implica uma desistência de caminhar pela própria fé. Porque o que é esse ambiente nosso? Senão um lugar de sermos cultivados. Isso nos ajuda, nos anima, nos sustenta, nos encoraja. Não tem opressão aqui. Ou tem? Vocês são oprimidos? A melhor coisa que tem é ser livre, né, amados? Ser livre. Eu sou livre. Eu chegando um dia desses num lugar, né? Aí eu fui entrando no lugar. Quem eu vi lá no lugar? Ah, não vou dizer o nome, né? Mas estava lá. Eu olhei, falei, é ele mesmo. É ele mesmo. É uma pessoa que não gosta muito de mim, sabe? E que se eu estivesse fazendo uma coisa errada, seria um prato cheio para essa pessoa, né? Se bem que eu a vi antes de a pessoa me ver, né? Então teria a chance de escapar. Mas não, eu posso ir ao encontro, não posso? Fui lá, aí disse o seguinte, mas que lugar para nós nos encontrarmos, não? A pessoa, a paz. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão. Tranquilo, livre. Consciência tranquila, liberdade, servo de Cristo, onde quer que esteja, fé sólida, sólida. Então nós precisamos dessa fé, não desistir, meu irmão, não desanimar, não se curvar. Os seus problemas estarão aí, não tem como fugir. Tem coisa que não tem remédio. Tem coisa que você vai passar, é o jeito. Às vezes é o próprio caminho. Então, nós vamos passar? Vamos passar. Vamos passar firmes. Vamos passar alegres. Vamos passar glorificando a Deus. Vamos passar na comunhão. E vamos avançando e vencendo. Vencendo frente a todas as barreiras que se colocam diante de nós. Por uma visão espiritual clara acerca do reino de Deus e da natureza perversa e caída deste mundo, e tomando as decisões corretas, sempre por Deus, sempre pelo reino de Deus, sempre para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por ter me ouvido mais uma vez. Vamos cantar uma canção?